Olá, mulheres de oração, guerreiras do Senhor. Eu vou estar dando início ao nosso estudo sobre a armadura de Deus. Estudo é meio prepotente dizer, né? É um bate-papo, é uma troca de experiências, é algo que o Espírito Santo tem nos conduzido a estar. A gente não pode ir para uma guerra sem a gente saber que armas a gente usa. A gente não pode se colocar no meio de um campo de batalha sem a gente saber como que a gente se defende e como que a gente ataca. E tudo isso está baseado na palavra. E é nisso que a gente vai falar, tá? Eu peço que você pegue a sua Bíblia e fique atento àquilo que o Senhor vai falar, porque eu tenho certeza que sempre tem algo a complementar da parte de Deus no seu coração. E eu vou ler aqui em Efésios 6. Eu vou começar lendo em Efésios 6, a partir do versículo 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vista-se de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir ao ataque do inimigo e lutarem até o fim. Vocês continuarão firmes, sem recuar. Amém? Somente até aqui. Eu só vou fazer uma introdução, na verdade, no decorrer dessa semana. Nós chamamos várias mulheres do grupo. Todas elas vão ter algo da parte do Senhor para falar sobre esse tema, sobre a armadura. Cada uma vai começar a, com detalhes, falar aquilo que o Senhor tem falado ao coração delas, como a gente usa essa armadura, que parte que a gente deve usar, o que está nos faltando, e o Senhor vai completar elas durante essa semana. Eu comecei com apenas a introdução desses 3 versículos, eu li até o 13, e eu quero só conversar com vocês sobre aquilo que eu li. Eu comecei pelo 10 e ele fala: torne-se cada vez mais fortes. Então a palavra fala que Paulo, quando ele começa a escrever essa carta aos Efésios, ele fala: vai ter dia que você vai estar fraco. Então você precisa permanecer forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. E ele continua vivendo unidos com o Senhor. A gente sabe que a palavra inteira ela vai nos orientar a viver em união. A palavra inteira ela vai dizer que juntos nós somos mais fortes. E esse é um princípio do Evangelho. O Evangelho não foi criado para mim, não foi criado só para você. O Evangelho foi criado para salvar uma humanidade toda. Então Jesus não é só meu, ele é todo nosso. Então o Senhor sempre vai nos direcionar a viverem juntos, em comunhão e recebendo a força do seu grande poder. A gente entende que o nosso general é sempre o Senhor. Aquele que é mais forte, aquele que detém toda a força e o poder é o nosso Senhor Jesus. Paulo já sabe disso, ele fala: fica cada vez mais forte. Não fique sozinho, mantenha-se unido, porque vai irá força e poder do nosso Senhor. E aqui no 5, no 11, ele vai falar: vista-se de toda a armadura de Deus. Quando Paulo fala, vista-se de toda a armadura de Deus, é para usá-la toda. Se fosse importante, ele falaria: use só o capacete, use só o escudo, use só a espada do Espírito. Mas ele fala: vista-se de toda, completa. A gente não pode ir para uma guerra com peças faltando na nossa armadura. A gente não pode guerrear contra o nosso inimigo com coisas que a gente não sabe manejar ainda. E Paulo sabia disso. Então ele falou: vista-se toda, completa. Para que ela possa ser útil, ela tem que ser vestida completamente. E ele fala: mas para que eu vou vestir uma armadura? Para ficarem firmes. A armadura, quando ela é vestida, ela te dá posição. Ela te posiciona, ela te mantém em pé, firme, né? Então, o Paulo já está falando assim: para você ficar firme, você tem que usar armadura. Porque a guerra, ela é real e ela está acontecendo. Mas eu estou lutando contra o quê? E ele complementa: contra as armadilhas do diabo. Então ele já está falando: o inimigo vai tentar contra a sua vida. Ele vai se levantar com emboscadas, com armadilhas, com setas e com tudo aquilo que ele usa. Porque ele sabe que nós somos o alvo do Senhor.
Nós somos totalmente direcionados para vencê-lo e ele vai tentar contra nós. Essa é uma verdade. A Bíblia nunca vai dizer meias verdades e Paulo não vai ser um deles. Então ele fala: usa a armadura completa para você ficar firme, para você não cair. Porque vai vir dias difíceis, vai vir guerras, vai vir armadilhas do diabo. E no versículo 12 ele fala: porque vocês não estão lutando contra os seres humanos. A nossa luta não é contra as pessoas que não gostam da gente. A nossa luta não é contra aquele que falou mal, não é com aquele que levanta com falso testemunho, não é contra aquele que tem algo totalmente errado contra nós, uma guerra, uma briga. Não é contra o homem nem essa mulher que talvez veja a sua mente agora. Não é contra eles. É contra aquilo que está sobre eles. É aquilo que tem dominado eles. Como eu falei para vocês, nós somos alvo do Senhor. Está na nossa testa. Alvo a ser destruído pelo inferno. Então ele vai usar pessoas. E a nossa luta não é contra o ser humano. Não é contra essas pessoas, não é contra a nossa família, não é contra o nosso marido, não é contra os nossos filhos, não é contra a sociedade, não é contra as forças espirituais do mal que acabam sobre essas pessoas que dão legalidade, sobre essas pessoas que dão brechas para ele usar e consequentemente ele nos ataca, tá? Aí ele continua, que vivem as forças espirituais do mal. Vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Quando Paulo fala aqui, eu consigo entender um inferno muito bem estruturado. Eu consigo entender que o diabo não é bagunçado. Ele tem uma hierarquia, ele tem um domínio e ele sabe lutar. O que muitas vezes difere com o povo de Deus, que nós somos levados a uma ignorância, a uma preguiça, a uma desmotivação, porque a gente não quer ler a Bíblia, porque a gente não quer passar tempo em oração. Então nós vivemos ataques espirituais que se a gente tivesse domínio da palavra, ou se a gente tivesse autoridade em oração, a gente seria poupado. E porque ele começa falando assim, eles dominam completamente esse mundo de escuridão. Ele é mais forte que nós, isso já está declarado. Mas só que tem sobre nós é o nosso general. Quando o Senhor nos chama para a guerra, quando o Senhor nos chama para a luta, ele nos coloca uma armadura. Ele fala, você vai, porque eu te capacito. Mas você não vai de qualquer jeito. Eu vou te guardar dos pés à cabeça. É claro que eu estou parafraseando para que você entenda, mas eu estou falando de algo espiritual. Eu estou falando de armaduras espirituais, para que a gente lute no mundo espiritual. Se a nossa luta é com as forças espirituais no mal, as nossas armaduras também serão espirituais. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que mundo que a gente está, e nesse mundo que nós estamos vivenciando, que guerra que eu estou usando, que arma que eu estou usando. As forças espirituais no mal, versículo 12, que vivem nas alturas, os governos, as autoridades e os poderes. Eles dominam completamente este mundo de escuridão. E muitas vezes esse mundo espiritual do mal, ele é muito mais organizado, estruturado e até valente do que nós. O mundo espiritual do reino, né? Esse povo que se chama pelo nome do Senhor. Por quê? Porque nós somos levados à ignorância. E é isso que eu quero falar com vocês também. Porque uma das armas que o diabo tem contra nós é a nossa ignorância. Porque ele fala qualquer coisa e nós engolimos. Nós somos levadas e conduzidas ao erro porque a gente não tem tempo para parar e ler a palavra. Alguém fala alguma coisa e nós engolimos, nós aceitamos fácil. E essa estrutura que a gente vê, essa organização, essa disciplina, que Paulo já começa a dizer que são os governos, autoridades e poderes, eles são bem estruturados. E muitas vezes nós não somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Muitas vezes nós temos nem vontade. Né? Um povo que está sendo levado a um engano, ouvindo palavras que não condiz nada com a Bíblia, porque nós não temos argumentos para confrontar. Porque nós não lemos, nós não nos debruçamos na palavra, nós não ouvimos, nós não aplicamos aquilo que a Bíblia diz. Então qualquer coisa nos leva e nos conduz ao erro, que é isso que o inferno quer. E eu falei e eu vou retornar a falar. Muitas vezes a gente não quer ver um vídeo como esse, a gente não quer passar 20 minutos, 10 minutos lendo a palavra.
Nós não queremos dobrar o nosso joelho para orar. Sabe por quê? Porque cansa, é cansativo, eu tenho preguiça, eu estou desanimado, por qualquer motivo. E eu creio em afirmar que a maioria deles são espirituais. Mas nós passamos 45 minutos vendo uma série da Netflix, sem nem ir no banheiro para não perder, mas a gente não consegue ficar 10 minutos lendo a palavra. A gente não consegue colocar e aplicar aquilo que Jesus vivenciou. A gente é levado e conduzido ao erro pela ignorância. Nós engolimos qualquer coisa porque a gente não tem base na palavra do Senhor. E é isso que o Senhor está falando, chega de ignorância. O povo está perecendo porque não conhece a minha palavra. O povo está perecendo, indo para uma guerra já fracassado, porque não consegue entender o poder espiritual que tem através de você ler a palavra, de você estudar, de você não gastar, mas investir tempo em você estudar a palavra do Senhor. Então, qualquer coisa que a gente escuta nos compra. E é isso que o inimigo tem usado contra nós. Um povo preguiçoso, um povo que não quer ter domínio da palavra, um povo que não quer orar. E é por isso que a gente vê muitas vezes uma igreja cheia, mas vazia espiritualmente. A gente só ora quando o pastor manda orar. A gente só abre a Bíblia quando a gente está dentro da igreja. Nessa pandemia que a gente está vivendo, existem muitas pessoas enfraquecidas espiritualmente, porque ficaram na dependência do homem com o microfone na mão, ficaram na dependência de a irmãzinha tal orar. Nós não precisamos disso. A palavra nos dá autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, porque está escrito na palavra. Ela me dá autoridade de eu levantar a mão e abençoar o meu casamento, de eu levantar a mão e abençoar os meus filhos. Eu tenho o poder de assumir uma guerra, dobrando os joelhos na minha casa. Eu não preciso que um pastor, eu não preciso que alguém fale. Eu não estou dizendo que eles não são necessários. Eles são estritamente necessários. Mas a minha fé e a minha experiência com Deus não pode se basear naquilo que um ser humano é para mim. Né? Eu tenho acesso à palavra, eu tenho Bíblia dentro de casa. Eu posso desligar a televisão, sair da internet e ficar lendo uma palavra que o Espírito Santo vai trazer no meu coração, coisas que a gente nunca imaginou, experiências, vai abrir os nossos olhos. E é isso que a gente tem que entender, porque nós somos anônimos na Terra, né? Nós não temos fama, nós não temos ministério, nós não somos professores, não somos pastores, não somos. Mas a gente tem acesso à palavra de Deus. Eu posso viver uma guerra e resistir àquilo que o diabo tem me oferecido, porque eu estou baseado na palavra do Senhor. Aquele que não está, fica na dependência de alguém. E é isso que o Senhor quer nos livrar, dessa ignorância, desse entendimento que o inferno tem de fazer armadilhas, emboscadas, porque nós não temos base naquilo que estamos falando, nós não temos domínio da palavra. Eu não estou dizendo para a gente ser um professor, eu estou dizendo para a gente ter fome e sede da palavra, para que a gente não erre. Existe tanta coisa na nossa vida que poderia ser poupada se a gente passasse um pouquinho antes na palavra. Muitas decisões que a gente não deveria ter tomado se a gente tivesse dobrado o nosso joelho antes e perguntado para o nosso Senhor o que ele achava sobre tal situação e sobre qual atitude eu deveria ter tomado. Então chegou num tempo agora nessa pandemia que a gente não tem mais acesso, né, a nossas igrejas, nossos cultos. E isso tem feito as pessoas enfraquecerem, sendo que a Bíblia continua com ela dentro de casa, sendo que dobrar os joelhos não é proibido. Né? E a gente continua sendo levado, enfraquecidos dia após dia, onde o inimigo entra sobre nossa casa, sobre nós muitas vezes, e começa a fazer as suas armadilhas, as suas emboscadas, colocando tudo aquilo que nos enfraquece, porque nós não temos base na palavra do Senhor. A gente sequer sabe o repreender, sendo que a palavra de Deus, você tem autoridade para repreender. Jesus nos deu autoridade sobre isso. Jesus nos deu autoridade para que a gente determine bênçãos sobre nossos filhos, sobre a nossa casa. E nós temos essa autoridade nas nossas mãos. Mas estamos baseados na onde? Na palavra de Deus. Aquele que lê, aquele que se sacia da palavra do Senhor é mais equipado. Não é melhor, é mais equipado no Senhor. E a gente vai ver isso também no versículo 13, onde Paulo fala: peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Aqui eu já entendo que o Senhor está falando: toma, é seu. Pega, eu fiz para você, é útil para você e você vai precisar. Então Paulo está falando, a armadura ela vem de Deus porque foi feita para nós.
O Senhor não falou, a guerra vai acabar, não. Eu vou te pôr no meio da guerra, mas eu não vou te colocar desprotegido, eu não vou te pôr lá despreparado, eu não vou te colocar sem treinamento. Treinamento é pela palavra, é pela oração. Mas eu vou te capacitar espiritualmente, para quando a gente dobrar os nossos joelhos em oração, a gente seja revestido por algo espiritual que nós estamos estudando, que é a armadura de Deus. Isso é acessível, eu tenho esse direito de ir para a guerra totalmente equipado com aquilo que Deus preparou para mim. Uma armadura de Deus para enfrentar os meus adversários. E aqui eu vou continuar. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir ao ataque do inimigo. Paulo continua falando aqui que vai chegar esse dia. A Bíblia nunca vai mentir, ela nunca vai nos colocar como um mar de rosa servir ao Senhor. Ele vai dizer, vai chegar o dia onde o inimigo vai tentar destruir a sua casa, a sua família, ele vai se levantar contra você espiritualmente. E isso não é a gente jogar praga ou maldição, isso é uma verdade da palavra. Né? Nós somos guerreiros para lutar, nós não somos guerreiros para ficar no banco, nós não estamos no banco de reserva, até porque a guerra continua. A palavra fala que o diabo ele continua nos rondando como um leão, tentando nos tragar. Então 24 horas do dia, a insistência e a persistência do inimigo em nos destruir, em fazer que a gente fraqueja, em fazer que a gente desista. Então aqui ele fala, vai chegar esse dia, não estamos mentindo, vai ter um dia que você vai ter que guerrear. E quando você enfrentar essas forças do mal, porque a nossa luta sempre vai ser contra o inferno e seus demônios, sempre vai ser algo espiritual, ele fala, vocês poderão resistir. Quando Paulo fala de resistir, não quer dizer resistir fugindo. Não é resistir não é fugir, resistir não é cair, resistir é permanência em pé. Porque tem coisa que a gente não vai conseguir bater de igual para igual. No mundo espiritual, nós não somos equipados espiritualmente. Naquilo que a gente não conseguir lidar, a gente tem o nosso general que vai na nossa frente. Mas a palavra fala é resistir. Vai doer, mas é para permanecer firme. É isso que a armadura de Deus nos dá, posição de resistência. E isso que nos está faltando no mundo dos cristãos hoje, resistência. Nós estamos com Deus no primeira pedra que o inimigo lança, nós tropeçamos. Na primeira semana que a gente tem que orar todos os dias, a gente fraqueja, porque a gente não consegue ser disciplinados. Eu sei que isso muitas vezes é um ataque espiritual para nos tirar da presença do Senhor. E a gente se vê enfraquecidos, a gente se vê desistindo de uma vida com Deus, sendo que é uma vida de inconstância. Isso eu acho que é uma das coisas que está sendo definido para a igreja. Um povo de inconstância espiritual. Num dia nós estamos firmemente ao Senhor. Nós subimos montanha, nós atravessamos o mar. No outro dia, quando qualquer vento nos tira da presença do Senhor, a gente cai, fraqueja e desiste. Uma inconstância espiritual é isso que o Senhor está falando. Quando você tem uma armadura, quando você tem conhecimento da palavra, e não é que é para a gente dar aula, é apenas para a gente ir contra o nosso adversário. É apenas para a gente ter domínio, para bater de frente com ele. E quando a gente tem domínio sobre ele, a gente não vai se envergar. A gente vai permanecer na posição, porque nós somos revestidos dos pés à cabeça pelo Espírito Santo. Pela palavra que gera vida em nós. Então a gente tem que entender, resistência não é fugir da guerra. Resistência não é ficar de braços cruzados, é continuar lutando o tempo todo. Quando a gente cansa, o Senhor nos dá um escape e entra na luta em nosso lugar. Quando a gente está sobrecarregado, o Senhor vem tira da gente aquilo que a gente não está conseguindo lidar e põe sobre o ombro dele, porque ele tem mais poder e força contra nós. Mas em nenhum momento o Senhor nos chamou para uma vida de tranquilidade, no sentido de continua de braços cruzados, porque vai cair tudo do céu. Deus vai mandar um anjinho na sua porta e vai salvar a sua casa, a sua família. Não. Você quer salvação para você e sua casa? Dobra o joelho por eles. Você quer mudança em você, no seu casamento, nos seus filhos? Você quer um futuro abençoado? Dobra o joelho por eles. É isso que o Senhor está falando quando Ele fala nos colocar a guerra. E quando a gente vai na guerra, os soldados quando vão na guerra, eles têm que saber manejar essas ferramentas. Você já viu um soldado no meio da guerra sem saber usar a espada? Já viu um soldado sendo atacado por todos os lados com um escudo de baixo, sendo que ele deveria usar para proteger talvez o peito, o rosto? Posso estar errando naquilo que eu estou falando, mas eu estou sendo direcionada pelo Espírito Santo da maneira que eu entendo.
E a gente vê aqui, resista ao ataque do inimigo, ele vai te atacar, ele vai se levantar. Não é para você não é para não doer, não é para você ficar de braços cruzados, é só para resistir, é só para você não cair. E aqui ele continua, lutarem até o fim. Então fala, até a vinda do Senhor, a gente vai ter que lutar. Ah, mas não vai ter um dia de folga? Eu não sei, porque a maior luta o Senhor já levou. Nós não teríamos competência de passar pela cruz aquilo que ele passou. Mesmo nós deveríamos estar lá, porque quem fez o errado, quem pecou foi eu e você. Mas quem se colocou no lugar porque tinha competência para estar lá foi o próprio Cristo. Nós não temos ombro para levar a cruz que ele levou, mas nós vamos lutar até o fim. E depois vocês continuarão firmes, sem recuar. E o que vai acontecer se a gente resistir? A gente vai permanecer firme. Não vai ser qualquer vento que vai nos tirar da presença do Senhor. Não vai ser qualquer flecha, não vai ser qualquer palavrinha que vai nos magoar para deixar de ir na igreja. Não vai ser qualquer palavrinha que vai nos aborrecer. Não vai ser qualquer ataque do inimigo que vai fazer a gente desistir da aliança que Jesus conquistou para nós com Deus. Nós não vamos mais recuar, que é isso que o diabo tem feito sobre muito de nós. Ele não quer que a gente desista, ele quer nos deixar acuado. Ele não quer que a gente pare de ir na igreja, ele quer deixar a gente lá sem orar, sem ler, sem viver uma vida com Deus. Ele não precisa tirar a gente da igreja. É só deixar a gente lá do jeito que a gente tá, reclamando, vivendo uma vida de superficialidade na presença do Senhor, sem profundidade, sem verdade, sem domínio da palavra, deixando nossas ferramentas jogadas no canto, pegando pó, enferrujando. E a gente vivendo as guerras totalmente despreparado, desequipado. E é por isso que a gente cansa. Porque a gente não vai para a guerra com a ferramenta. A gente não vai para a guerra totalmente envolvido dos pés à cabeça com uma cobertura espiritual. A gente vai orar de qualquer jeito. A gente entra na igreja de qualquer jeito. A gente vai ler a palavra de qualquer jeito. A gente fala com Deus de qualquer jeito. E graças a Deus pela misericórdia dele. Mas o Senhor tem nos colocado. Nós não. Nós não somos melhores. Outro dia eu vi um post onde ele se falava assim, Deus não tem filhos prediletos, ele só tem os íntimos. E para os íntimos ele revela mais coisas. E para os íntimos há uma proximidade maior. Para os íntimos há milagres que aquele que vai um dia só, de vez em quando, falar com o Senhor, só quando está no perrengue mesmo, não vive. Então a gente entende que nós estamos em guerra. Não há trégua numa guerra espiritual. O inimigo não vai te dar um feriado para ele não atacar a sua família. O inimigo, ele não tá de quarentena. Ele continua trazendo medo, ele continua trazendo uma crise financeira, ele continua nos trazendo instabilidade espiritual, porque nesse momento seria o momento de nós nos curvarmos na presença do Senhor. Mas muitas vezes a gente faz qualquer outra coisa, menos isso. Então, Paulo, eu vou completar com um versículo aqui e eu vou encerrar. No 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao 5, Paulo vai falar assim: nós não militamos segundo a carne, nós não guerreamos segundo a nossa própria carne. Destruir fortalezas, anulando nós toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência do Senhor. Sabe como que o inimigo vai usar contra nós? Ele vai começar a nos anular. Tudo aquilo que nós estamos querendo fazer para o Senhor, ele vai começar a diminuir essa vontade, porque a nossa carne vai começar a falar. A carne não quer que a gente dobre o joelho para orar. A carne não quer que a gente fique lendo a palavra. Ela quer que você fique sentadinho ali vendo a Netflix por 3 horas seguidas. Eu não estou dizendo que isso é pecado, eu acho que vocês têm inteligência para entender. Eu estou dizendo que existe um reverso de prioridades onde o inimigo tem se esbanjado sobre nós. E aqui ele fala, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Muitas vezes nós achamos que sabemos de tudo. Muitas vezes nós achamos que a gente não precisa aprender nada, não precisa ouvir nada. Nós já temos 10, 20, 30 anos de crente, a gente não precisa mais ouvir alguém, né? Nós já sabemos tudo que devemos saber, mas continuamos caindo nos mesmos pecados, continuamos pedindo perdão para o Senhor pelas mesmas situações. E aí que a gente vê, leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A nossa mente muitas vezes vai ser o nosso maior inimigo, porque ela vai militar contra a nossa carne, como ele fala, vai guerrear contra nós mesmos. Quando fala assim, vamos ler a palavra, não, eu tô com sono, eu tô com preguiça, eu vou ver o celular, eu vou ver televisão, qualquer outra coisa. Ou quando a gente vai se colocar na presença do Senhor, a gente não consegue estar ali focado, tudo nos tira o foco, tudo nos tira a atenção, tudo vem com muita grandeza sobre nós, que a gente não consegue permanecer perto do Senhor.
A gente tem que levar esse pensamento a cativo, temos que aprisionar esses pensamentos da carne, porque o Espírito tem que sobressair com uma voz latejante, chamando-nos a ter mais intimidade com Deus. E aqui a gente entende que usar armadura é só para soldados. Ninguém usa armadura se não for um soldado. Motorista, vou colocar, motorista de um exército, ele não usa uma armadura, porque ele não vai para o campo da batalha. A parte dele é só levar os motoristas, é só levar os soldados até a guerra. Eu tô fazendo uma conjectura aqui só para eu conseguir me explicar. Se é isso ou não, eu não sei. Mas o que eu tô falando para você? Só os soldados que entram no meio da guerra é que usam essa armadura. Então, se você tá nesse grupo falando que você é uma guerreira de oração, você é um soldado. Se você é um soldado, já dizendo, você tem que usar uma armadura. Você não vai para uma guerra de qualquer forma. Você falou, eu sou um soldado. Eu me alistei no exército do Senhor. Eu estou na frente para orar pela minha casa, pela família e pela minha nação. Então, eu vou me capacitar espiritualmente para poder ir para lá, porque eu me coloquei como soldado. E eu entendo que existe pessoas assim, que são soldados do Senhor, são pessoas intercessoras, são pessoas que são chamadas para uma oração, são chamadas para guerrear porque tem um lombo mais forte, porque tem um couro mais duro, e eu entendo que seja isso o nosso caso. E aí você pode perguntar, mas como a gente vai vestir essa armadura? O que a gente faz? Não tem fórmula secreta, não tem atalho nas coisas do Senhor. É com oração, súplica, arrependimento, não tem outra forma. Quer viver uma vida diferente com o Senhor? Tem que orar. Quer viver uma vida mais próxima com Deus? Tem que ler a Bíblia. Porque para a gente conhecer uma pessoa, a gente tem que saber como ela é. E o Senhor está descrito em detalhes, coisas mais lindas e sobrenaturais que Ele fez na palavra. Não adianta ter outra forma. E aqui eu vou encerrando, porque já deu meu tempo. Mas eu quero dizer que se você tem fome e sede da palavra do Senhor, que você continue acompanhando esses vídeos. Que o pouquinho que a gente está ministrando no coração seja para nos destravar. Uma abençoando a vida da outra. O que eu entendi, eu passei para vocês. Nessa semana, assim, eu serei enchida, eu serei edificada com aquilo que essas mulheres estão preparando também. É tudo que fazemos tem um temor, uma reverência do Senhor. Não fazemos por acaso, até porque se fizermos por nós não estaríamos aqui dando a nossa cara para bater, para julgamento, para palavras contrárias, porque isso é que o ser humano faz. Nós estamos debaixo de uma submissão do Senhor. E quando Ele fala, vai que eu te capacito, vai que quando você abre a boca eu falarei, esse é o Senhor. Amém? Que você entenda que se você é um soldado do Senhor, você tem que estar revestido espiritualmente da armadura que Deus fez para mim e para você, para a gente entrar nessa guerra. Amém? Que Deus abençoe você e a gente se vê no grupo. Paz!